Hoje é o dia do plebiscito trienal, que fala, cada 3 anos, segundo o estatuto da igreja, os membros maiores de 18 anos podem se manifestar dizendo a sua vontade nos votos que estão lá atrás, numa mesa onde ficam os livros ali. Essa hora, já pulando aqui para depois os avisos não pegarem muito tempo, essa hora de saudações fraternais, vamos deixar para a hora do café, porque é a hora realmente que a gente se cumprimenta, e hoje tem a assembleia, senão vai atrasar muito a escola dominical. Enquanto estivermos no momento de intercessão, vamos lembrar do irmão José Roberto, que está com crise de rins e não poderá estar hoje. Depois vamos ver como é que fica a classe que ele leciona. Vamos ler agora o que Deus permitiu que Jeremias escrevesse no capítulo 29, versículos 11 a 13. Vamos ler em conjunto pelo boletim. Então, todo mundo pega o boletim. Pegaram? Vamos ler pausadamente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos que estamos reunidos aqui, junto com muitas e milhares de igrejas pelo Brasil inteiro, que estão se reunindo para te adorar, para estudar as lições da Bíblia, quer no culto, quer na escola bíblica dominical, quer de outra maneira. Abençoa as nossas atividades, Senhor Deus. Esse culto, unge a tua serva que vai nos trazer a mensagem, bem como a participação de cada um das pessoas que vai participar. Senhor Deus, abençoa esse plebiscito, essa votação, para que seja num espírito harmônico e alegre, confiante em Ti até o fim, e seja mostrada através do seu resultado a Tua vontade. Senhor Deus, abençoa os ensaios que acontecerão hoje para o Teu louvor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo conjunto masculino que cantou ontem à noite na congregação de Taquarituba. Te agradecemos que a viagem foi boa e que voltamos ainda a tempo de estarmos aqui agora. Sê conosco, portanto, nas horas que se seguem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hino número 380, com a minha voz clamo ao Senhor, do HCC. Fiquemos de pé para cantarmos com bastante alegria. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito,
dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio. E meu tesouro entre os viventes. Venha, venha minha prece, estou muito abatido. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. Então justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé, apesar de ser de manhã, né? De ser cedo para alguns, tarde para outros. Estamos aqui para adorar o Senhor, amém? E temos que adorar em espírito e em verdade, de todo o coração, para a glória de Deus. E vamos cantar com muito vigor, com muita alegria, o nosso general, pelo Senhor marchamos. Amém? Quem quiser bater palma, fique à vontade. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra.
e no mesmo espírito de louvor e adoração, vamos cantar Renova-me. Renovar, peça ao Senhor. Nesse momento nós vamos cantar no momento de oração, pedindo a Deus para renovar as nossas vidas, renovar o nosso coração, renovar o nosso espírito. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos continuar. Desculpa. Momento de intercessão e agradecimento. Eu vou pedir que o irmão Walter Pereira, pai, pode ser? Vem fazer a oração de intercessão. Pode ser, irmão? Dá ou não? Não. Tá bom. E eu vou pedir então que a irmã Cristina pode nos elevar a Deus nesta oração, não esquecendo do professor José Roberto e sua saúde. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa para adorar ao Senhor. Às vezes entramos aqui com o nosso coração apertado por N problemas, por tribulações que temos passado durante a semana. Mas eis, ao entrar aqui, o Senhor renova o nosso coração, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá alegria, o Senhor retorna a alegria da nossa salvação. O Senhor limpa o nosso coração. Não é porque estamos aqui na Tua casa, porque esse lugar não é santo. Santos somos nós, que carregamos o Senhor Jesus, o Seu Espírito dentro de nós. E isto é que faz ficar o lugar santificado, por causa da Tua presença na nossa vida. E se às vezes, ó Deus, a nossa vida não estão santificadas, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe.
Que o Senhor faça-nos sentir a tua presença todos os dias, não só aqui, porque aqui é um lugar para reunir-nos em teu nome. E ao cantarmos esse cântico, renova-nos, Senhor, é esse o nosso pedido nesta manhã. Nós precisamos renovar a nossa vida diariamente, a cada instante, porque nós somos pecadores. Às vezes nós esquecemos que somos pecadores, porque somos membros de uma igreja, mas todos nós somos pecadores e precisamos, ó Deus, da tua graça, do teu orvalho, das tuas bênçãos, e muitas vezes nós estamos entristecendo o teu Espírito Santo que habita em nós, uma vez que o recebemos na nossa vida. E ó Deus, nós temos agora umas necessidades pessoais. Cada um de nós traz aqui o coração algum pedido. Eu tenho da minha família. Cada irmão aqui tem a sua necessidade. E ó Deus, nós pedimos que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com amor, com perdão, para que nós possamos ser alcançados pela tua graça. Eu peço pelo professor José Carlos, ó Deus, que o Senhor o abençoe. Ele esteja, Senhor, recuperando a sua saúde, porque a gente sem a saúde perfeita, às vezes baqueamos e sentimos muita dor e tristeza. Por isso, Deus, renova o seu corpo, o seu físico. O Senhor pode fazer isso. Os médicos e os remédios são apenas paliativos, mas quem cura todas as nossas enfermidades é o Senhor Jesus, que foi lá na cruz e levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Deus, nesta hora, queremos também pedir pelo pastor Wagner. Ele está sendo avaliado, ó Deus, por nós. Quem somos nós, Senhor, para avaliar? Eu quero dizer, ó Deus, que o Senhor dê a ele a tua paz, o teu poder, a tua bênção, a tua unção. Abençoa também a sua família. Eu sei o que é isso, Senhor, porque eu já passei por essas coisas. E eu sei o que pode estar sentindo no seu coração. Por isso, eu peço a ele a tua bênção. Ele tem orado por nós, pelas nossas necessidades, talvez perdido até noites de sono, orando pelas nossas necessidades. E agora, nós estamos pedindo por ele. O Senhor o abençoe de uma maneira muito especial. O Senhor lhe dê a paz no seu coração que vem do Senhor. Obrigado a Deus, porque nós podemos louvar livremente o Senhor. Podemos falar com o Senhor e podemos sentir o Senhor aqui ao nosso lado. Isso é muito bom, isso traz paz ao nosso coração, renova a nossa alegria, renova o nosso compromisso de fidelidade com o Senhor. Perdoa, Deus, se nós estamos fazendo algo errado. O Senhor sabe que estamos fazendo. Por isso, pelo sangue de Jesus nós clamamos e pedimos perdão. E que neste dia nós possamos louvar e adorar ao Senhor e amar os irmãos e servir aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmã Rosalina vai nos brindar com uma música.
Isaías 55, 6 a 11. Isaías 55 é um dos grandes capítulos que a escola dominical, em algumas classes, está estudando. Nós hoje, na classe Juerp, ali de lá, também vamos terminar o livro de Isaías, lembrando as suas principais passagens. Consolai, consolai. Que bênção Isaías nos traz, não? Ele será projetado, se possível, ou não? Sim ou não? Sim. Vai ser só o verso 6? Desculpa, deixa eu ver. 6 a 11. Podemos? Vamos lá então, irmãos. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele poderá um grado. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual foi enviado. Vamos agora dedicarmos as nossas ofertas, dízimos e a própria vida a Deus, cantando o hino do HCC 429, a ti seja consagrada a minha vida. Pois está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor. Deus,
eu vou pedir que o irmão Cássius venha agradecer a Deus pelas ofertas. Enquanto ele está conosco, né? Daqui a pouco ele vai estar longe, a 400 quilômetros daqui. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse dia, Senhor. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós, realizando a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por esse momento de dízimos e ofertas, ó Pai, no qual podemos devolver uma pequena parte do que na verdade é do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. E principalmente, Senhor, cuidar da nossa parte espiritual, que é o mais importante. Senhor Deus, peço pela vida de cada um aqui, que seja feita a tua vontade na vida de cada um e de cada família aqui representada, Senhor. Agradecemos pelas tuas bênçãos e agradecemos pela comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, março foi considerado no calendário quase que mundial, internacional, como o Dia da Mulher. E mesmo agora de manhã, se você percebeu, nós tivemos várias irmãs aqui na música, no louvor, na oração e assim por diante. E agora vamos ouvir da palavra de Deus também a nossa querida irmã Sandra. Bom dia, irmãos, irmãs queridas. Todos são queridos, na verdade. É um prazer poder estar aqui, poder, nesse dia, compartilhar com os irmãos e com as irmãs a palavra do nosso Deus. E é um momento assim de muito tremor diante de Deus, porque nós precisamos falar da palavra de Deus tal qual Ele coloca no nosso coração e nos revela através da sua palavra, principalmente. O pastor essa semana me convidou para estar aqui nesse dia, falando aos irmãos. E eu perguntei que assunto eu traria, ele me deixou à vontade para isso. Eu falei assim, pastor, então eu vou levar para os nossos irmãos e irmãs o nosso tema oficial da Convenção Batista Brasileira por ano de 2014, que é esse que está aí projetado. Família, o ideal de Deus para o ser humano. E a divisa se encontra no livro de Josué 24, 15b, que diz assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Esse tema foi escolhido para este ano, em virtude de tantas coisas que andam acontecendo no nosso mundo. Tantas coisas ruins com a nossa família, com os nossos filhos. E então a convenção vem nesse momento oportuno, estrategicamente, trazendo esse assunto sobre a questão da família, né? A responsabilidade nossa em nossa família. E nós também temos um hino oficial. Eu queria que o irmão passasse esse hino. Quem souber pode cantar, mas eu vou passar para que os irmãos conheçam, né, o hino que está sendo o tema oficial da nossa campanha. Presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu, Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu sempre serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos. Bom, é porque ele ainda prolonga um pouco mais, então pedi para ele dar uma cortadinha aí. Então, minha casa e eu serviremos ao Senhor, é a divisa, e a família, ideal de Deus para o ser humano. Eu creio que esse tema vem num momento muito oportuno, porque vivemos tempos difíceis, no mundo em que as famílias não têm mais um padrão de vida definido. Né? Segundo o mundo aí fora, vale tudo dependendo do modo como você vê a coisa, né? Do modo como você vê as suas perspectivas. A família perdeu, então, o lugar de primazia, perdeu a importância para muitas pessoas. Hoje é possível várias uniões. Porém, desde um princípio, Deus, Ele criou macho e fêmea. Né? A palavra de Deus diz que macho e fêmea os criou. E disse mais, olha, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. É o que lemos lá em Marcos, capítulo 10, nos versos de 6 a 9. Deus deixa bem claro quem forma a família, como se forma a família, e aí ele ainda impõe as suas regras quanto à dissolução dessa família. Ele diz o seguinte, que só Ele pode separar. E nós vemos tantas coisas, né, acontecendo no nosso mundo e às vezes dentro da nossa igreja, de forma que
não é aquela vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do seu povo. Precisamos voltar então o nosso olhar e a nossa atenção com muito amor para as nossas famílias, que é a primeira instituição criada por Deus, cuidando dela de tal maneira que no dia da sua vinda nós possamos entregá-la vitoriosa. A palavra de Deus nos convida a uma reflexão muito especial sobre a nossa posição diante da nossa família, que é o bem maior que Deus colocou em nossas mãos, nos dando a responsabilidade de orientá-la para que ela alcance pleno desenvolvimento dentro daquilo que Deus propôs para nós. É na família, queridos, que nós aprendemos a conviver respeitando a individualidade e a coletividade. Eu falei esses dias aí para algumas mulheres, eu tenho 9 irmãos, e o pai e a mãe, então minha família era uma família de 11. Dentro dessa família, nós aprendemos a respeitar uns aos outros individualmente, cada um com a sua característica, cada um do seu jeito, cada um com os seus erros e acertos. E aprendemos a respeitar a coletividade, porque a decisão que a maioria toma, nós precisamos respeitar e precisa ter limites dentro desse convívio, né? Porque senão ia ser uma bagunça, já pensou? Uma família de 11, se cada um quisesse fazer o que desse na cabeça, imagina como que iria virar essa casa. Não é verdade? Então, nós aprendemos na família a conviver respeitando tanto os indivíduos como o coletivo. Outra coisa, é na família que recebemos a formação cristã tão necessária, porque por meio dela refletimos a presença contínua de Deus em nossas vidas, o que nos impulsiona a servi-lo e a reconhecê-lo como único Deus verdadeiro. Por essa razão é que Josué, ao ver tantos desatinos no seu povo, com tantas idolatrias, ele chama a atenção deles para serem servos fiéis e sinceros. E diz para eles que eles precisam fazer uma escolha. Ele ensina o caminho que eles precisam trilhar. Mas ele diz, olha, se vocês quiserem seguir essas coisas que vocês estão vendo por aí, esses deuses, eu, porém, vou dizer uma coisa para vocês. Ele fala a escolha que ele fez. Ele diz assim, vocês podem seguir o que quiserem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué faz uma escolha. Quero abrir aqui um parênteses, que Josué sempre escolheu servir a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando você pega a história de Josué e você vê que ele sempre procurou fazer a vontade de Deus. Né? Nós sabemos através da palavra que somente ele e mais uma outra pessoa chamada Caleb entraram na terra prometida juntamente com a nova geração. Por quê? A velha geração, todo mundo morreu antes de entrar na terra prometida pela desobediência, pelo afastamento do Senhor, por não cumprir a vontade do Senhor, por não servir ao Senhor como era da vontade de Deus que eles o servissem. Bom, nessa fala de Josué, nessa tremenda expressão que ele diz, eu e minha casa serviremos a Deus, nós podemos tirar alguns significados. Primeiro, há um sujeito de muita importância nessa história toda. Eu. Olha para você. Eu olho para mim. Eu sou a pessoa de singular importância dentro da minha família. Por quê? Porque através das minhas atitudes, através do meu comportamento, é que a minha família vai se conscientizar
da forma que ela deve proceder, da forma que ela deve andar, aquilo que ela deve fazer. O relacionamento da nossa família com Deus vai depender inteiramente do nosso comportamento, das nossas atitudes. Ontem nós tivemos o Congresso Estadual de Mulher Cristã em Ação e de Jovem Cristã. E nós tivemos ali uma preletora chamada Ana Cláudia. Ana Cláudia. E nós tivemos a oportunidade, gente, de aprender muitas coisas sobre o nosso relacionamento familiar, sobre a forma como nós nos comportamos dentro da nossa família, a maneira como nós agimos dentro da nossa família. E algumas questões foram trazidas. Como tem sido o meu exemplo dentro da minha família? Meu filho tem me visto orando. Meu filho tem me visto lendo a Bíblia. Meu filho tem me visto dando bons conselhos. Meu filho tem me visto tratando bem os meus pais. Meu filho tem me visto tendo um relacionamento de amor com o meu marido. Aí você pode perguntar com a sua esposa, né, com sua mulher. Mas nós precisamos fazer esses questionamentos, porque a gente só vai obedecer a Deus quando a gente começar a questionar as nossas atitudes, se elas estão ou não dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer para nós. E há muito tempo eu ouvi uma história, eu não sei contá-la na íntegra, mas eu sei a moral dessa história e mais ou menos o que ela quer dizer. Então, no interior havia uma casa simples, de pessoas simples, uma família simples, com pai, avô, neto. E o neto prestava atenção em uma coisa do pai. Enquanto todos dormiam na rede, ou tinha uma caminha com a colchão de palha, isso é velho. O avô tinha uma bandinha de couro para dormir. E o filho foi crescendo vendo aquilo. E chegou uma época em que o avô dele ficou doente, faleceu e foi sepultado. E então, quando voltaram para casa, o filhinho foi lá e enrolou a bandinha de couro. E o pai perguntou: filho, para que você está enrolando isso? Aí ele falou assim: pai, é que eu estou guardando a sua bandinha de couro para quando o senhor ficar mais velho. Então, o que ele aprendeu naquela jornada toda de vida? Então, eu estou contando essa história para que a gente saiba que aquilo que nós fazemos, os nossos filhos copiam, os nossos filhos veem e eles retratam aquilo que nós fazemos. Nossos filhos podem aprender tudo conosco. Não só a nos ver orar, não só a nos ver, assim, a gente querer, de repente, até ser o máximo, fazer tudo certo. É lógico, o nosso ideal é querer fazer tudo certo, mas nós erramos também. Nós pecamos, nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado, nós fomos concebidas em pecado, concebidos. Então, irmãs e irmãos, nós vamos errar muitas vezes dentro da nossa família. Nós vamos cometer coisas que às vezes nós não gostaríamos de ter cometido. E é nesse momento que nós precisamos pedir perdão. Que nós precisamos reconhecer o nosso erro. Que nós precisamos dizer: olha, meu filho, perdão, eu errei. Eu não gostaria de ter feito isso, mas eu fiz. Sabe por quê? Porque nós estamos ensinando e nós estamos vivendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque se nós agimos assim, certamente os nossos filhos, eles vão aprender a agir da forma que Deus deseja que nós ajamos, né? Segunda coisa que nós podemos aprender com essa expressão de Josué. Primeiro, eu sou a pessoa principal, né? Tudo vai depender de mim. Segunda coisa, eu não estou tirando Deus não da jogada, hein, queridos? Porque ele está servindo a Deus. Nós estamos falando do nosso Deus. Nós estamos falando que Josué nunca deixou de servir ao nosso Deus. Tudo tinha Deus na frente. Deus, o grande orientador de tudo. Aí ele fala: minha casa. Essa expressão quer dizer que eu sou responsável por ela.
primeiro eu, depois como autoridade paterna, o pai e a mãe, né, estão ali juntos. Às vezes só o pai, às vezes só a mãe, são a autoridade dentro da casa. E Josué chama a responsabilidade da casa dele para ele. Ele não tenciona passar para ninguém. Ele sabe identificar a importância do compromisso que ele tem com o Senhor, de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa. E uma coisa que nós ouvimos ontem, a nossa primeira aliança, antes dessa, é com Deus. Antes de eu ter uma aliança com o meu cônjuge, eu tenho uma aliança com Deus. E é Deus que vai permear essa outra aliança que eu faço com meu marido, que você faz com a sua esposa, e que nós então vamos caminhando de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então, nosso compromisso primeiro é com Deus. Nós precisamos chamar a responsabilidade da nossa casa para nós. Hoje, tem muitos pais cristãos também, irmãs e irmãos, querendo passar a responsabilidade dos filhos para a escola, para a igreja, para os avós, para a babá, para a creche e por aí vai. Mas a responsabilidade do ensino no lar é minha, é do meu marido, é do pai, é da mãe, porque a palavra de Deus diz assim: olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é a palavra de Deus que está nos orientando, que está nos ensinando. Nós precisamos agir de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, para que desde cedo os nossos filhos amem ao Senhor e queiram viver para agradá-lo. É fácil? Não é fácil, mas nós devemos pedir discernimento e sabedoria e estratégias a Deus para ensinar aos nossos filhos, de formas que eles creiam nesse Deus e que eles vejam Deus respondendo aquilo que Ele promete. Nós vemos lá em 2 Timóteo 1,5, Eunice e Lloyd cuidando de Timóteo, ensinando tudo, orar, ler a Bíblia, as experiências cotidianas, o relacionamento com Deus. E a Bíblia também diz no grande homem que Timóteo se tornou. Então, queridos, nós precisamos educar os nossos filhos para que eles aceitem as verdades eternas e crer que Deus fará o melhor por eles. E isso só vamos conseguir se nós criarmos os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor. Nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. A palavra de Deus lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje te ordeno, estejam em seu coração, sobre elas quando estiver sentado, e converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus precisa ser dita a todo tempo. Mesmo que muitas vezes os filhos da gente de vez em quando falam assim: mas a senhora só sabe falar disso. Porque é disso que Deus quer que nós falemos. A palavra de Deus diz lá em Tiago que nós devemos, como cristãos, conversarmos em todos os momentos que nós reunirmos, nós estivéssemos cantando salmos e hinos, cânticos espirituais e falando das coisas que são do alto. Infelizmente, nós ainda não estamos chegando nessa estatura, nessa perfeição, nesse como Deus deseja. Mas é realidade para nós, é o sonho de Deus para a nossa vida. É por isso que está escrito na palavra de Deus. Terceira coisa, serviremos a Deus. Quando Josué diz serviremos a Deus, ele está pensando no conjunto. Ele não pensou só nele, nas responsabilidades que ele tem e que ele tem que dar o exemplo, mas ele pensou no conjunto, que toda a família precisava fazer a mesma coisa.
Então, mesmo que ele chame a responsabilidade para ele de orientar a família, o desejo dele é que todos tenham o mesmo empenho, a mesma obediência, a mesma fé, que sirvam a um só Deus, ao Deus verdadeiro, e assim vivam em plena comunhão com ele. Observamos então na palavra de Deus que para que a família obtenha êxito na vida e seja feliz, precisa tomar e viver essa decisão de querer andar, de querer viver, de querer servir a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em consequência disso, vem então a frutificação do nosso lar, quando nós vivemos para servir a Deus. No Salmo 128 diz o seguinte, olha lá: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião o Senhor te abençoe. Que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. E que a paz esteja sobre o povo de Deus, o seu Israel. Você quer? Nós não estamos aqui num sermão para querer as bênçãos de Deus, de prosperidade, não. Nada disso, eu não estou falando disso, eu estou falando de coisas espirituais, que a palavra de Deus nos ensina. Você quer viver na dependência de Deus, em comunhão com Deus, em plena harmonia com Deus? Viva da palavra de Deus. Viva aquilo que Deus quer para a sua vida. A primeira administração real, primeira Jerusalém minha e de cada uma de nós, de cada um de nós que estamos aqui, é o nosso lar. Se o nosso lar for administrado sem a égide de Deus, sem o senhorio de Cristo, ela deixará de viver a vontade dele e tende ao fracasso e à destruição. Eu não acho que a vida de vocês é diferente da minha, não, irmãos. Quando eu estou andando com Deus, vivendo com Deus, querendo dar o meu melhor para Deus, andando com Deus, e eu me afasto um passo da presença de Deus, as coisas começam a ficar diferentes na minha vida. E de repente eu até começo a querer agir como algumas pessoas lá de fora agem. Sabe por quê? Porque eu não posso viver segundo a minha próprio querer, segundo a minha própria vontade, achando que o que eu sei é bom demais para mim. Eu tenho que viver na dependência de Deus. Eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que voltar para Deus e andar nesse caminho que Deus tem preparado para mim, que Deus quer que eu ande nele. Quando a família vai bem, todos em seu seio vão bem também. Eu não quero dizer aqui que nós não temos problemas, que todos nós temos problemas, mas quando nós vivemos com Deus, nós vivemos os problemas com alegria, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Então, quando todo mundo está bem na nossa família, isso é extensivo ao reino de Deus. As coisas não ficam bem só lá na minha casa, as coisas ficam bem na minha igreja também, onde eu estou plantada. Por quê? Porque eu estou, desde o princípio, tentando fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, o reino de Deus progride quando as famílias fazem o seu melhor. Meus queridos e minhas queridas irmãs, eu gosto de falar assim, porque eu realmente sinto isso no meu coração, irmãos. O meu desejo é que Deus nos ajude a vencer esse grande desafio de orientar a nossa família,
de criar a nossa família no caminho do Senhor. Porque, ao vencer esse desafio, quem estará orientando a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E quando Deus está no meio, nada pode dar errado. Nada pode acontecer diferente daquilo que Deus quer para nós. O Espírito de Deus nos capacitará para trabalhar, para que as nossas famílias e para que outras famílias que ainda não conhecem a Deus, pelo nosso testemunho, possam dizer junto conosco: eu e minha casa serviremos a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar o irmão Paulinho para vir terminar o culto com uma oração. E, irmãos, não esquecendo de, na hora do café ali, na hora da confraternização, se o irmão ou a irmã não se manifestou ali no plebiscito, faça-o. Eu gostaria, embora já foi publicado, já foi feita divulgação ampla e anterior, mas que os irmãos hoje à tarde procurem talvez comunicar a alguém que poderá ter esquecido do plebiscito. Ele termina hoje, após o culto da noite, e o próprio resultado já vai ser dado na hora. Então, por favor, comuniquem alguém que pode ser que tenha esquecido. Vamos orar e entregar a palavra ao irmão Paulo, que na ausência do pastor, ele como primeiro vice-presidente, vai dirigir a assembleia. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, agradeço por essa semana que se passou e pedimos a Tua graça para mais uma semana que inicia. Agradeço pelo culto de hoje, que as palavras que hoje aprendemos, que possamos levar aos nossos lares e agradecer a cada dia por tudo que Deus tem nos dado. Agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que a transmissão via internet seja interrompida nesse instante. Agradecemos a todos que nos assistiram pela internet, mas agora teremos a nossa sessão regular e eu quero convidar a irmã Sandra, nossa primeira secretária, a assumir a mesa aqui ao lado para registrar aquilo que for decidido nesta assembleia. E como a própria irmã Sandra já nos informou, ela é uma pessoa super ocupada e deixou o laptop dela em casa, então nós não vamos ter a leitura das duas atas que nós teríamos que ler nesse instante. Mas nós faremos essa assembleia rapidamente, não há movimento de membros, somente então o irmão Marco Laterza vai apresentar o relatório financeiro. E com isso nós estaríamos esgotando a nossa pauta. Somente depois do relatório aprovado, nós gostaríamos de comunicar alguns detalhes. Vamos ver os números de